Olá a todos. Temos uma convidada especial hoje, a Juliana. Também mora aqui em Olá. Israel, como eu, só que numa outra cidade um pouco mais distante. E hoje a gente vai falar, na verdade, o tema principal, né, é a transição dela para o veganismo. E ela vai contar um pouco da experiência dela sobre esse processo, né? E é isso, vamos começar do começo, com a palavra. Marcel, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada de ser convidada para falar desse tema que eu sou apaixonada. E você sabe que você e a Alison são parte fundamental da minha transição para o veganismo. Deram muito apoio, porque, como acho que todo mundo que resolve adotar uma alimentação, né, plant-based, baseada nas plantas, sem nada de animais, a gente passa por uma fase inicial tanto quanto desafiadora, por medos, dúvidas, né? E aos pouquinhos a gente vai descobrindo esse mundo novo maravilhoso. Uhum. Sim. Bom, conta pra gente como é que foi o começo, então. Na verdade, eu Bom, sei que a gente teve influência, né? Mas o que vale aqui é a sua experiência para as pessoas terem esse, essa, esse feedback, né, de como que é essa transição. sim. Bom, na verdade, mais ou menos em 2017, 2018, se eu não me engano, eu já vinha começando a me incomodar um pouco com o consumo da carne. De um lado, porque já vinha me caindo muito pesado, eu me sentia drenada de energia, muito cansada, não caía tão bem, vamos dizer assim, depois da refeição não me sentia tão bem. E eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Israel tem a questão dos kibbutz, né? Que são lugares fechados, assim, onde moram pessoas, algumas famílias, e todo kibbutz tem o lugar das vacas, né? Que eles criam as vacas para leite, parte delas depois vai ser abatida, enfim. E aí, nessa época, o meu filho tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e a gente estava passando um fim de semana no kibbutz, onde morava uma prima nossa, e a gente foi, vamos ver a vaquinha, vamos ver as vaquinhas. E a gente chegou para ver as vaquinhas e a gente com música, e elas começaram a interagir com a gente começou a dançar e elas interagindo e fazer carinho. Aí eu olhei Uau. aquela cena e falei assim, pera, eu não posso continuar comendo elas. Tipo, nesse primeiro momento eu nem pensei tanto no leite, mas na questão da carne. Uhum. E isso foi muito assim forte em mim, mas eu também não sabia muito bem o que fazer. A vida inteira, né? A gente é criado comendo carne, bebendo leite, comendo ovo, então você acha que não existe uma alternativa. É. Aí o tempo passou, em 2020, com a pandemia, a gente, com aquela coisa de ficar muito em casa, eu comecei a assistir muita Netflix e alguns documentários que foram decisivos na decisão que eu tomei de interromper o consumo de carne e de derivados do leite e peixes, enfim, que foi o Cowspiracy e What the Health. Uhum. Que aí esses documentários mostram não só os danos ao meio ambiente, as crueldades contra os animais, como também os danos à nossa saúde, né? O que acontece com o nosso corpo. E aí foi aquela decisão, é agora. Falei, não Uhum. sei como, mas eu não como mais. Não sei o que eu vou comer, mas bicho, eu não quero comer mais. Uhum. E meu marido comprou a ideia junto comigo, e desde então. Uhum. É muito melhor quando é uma colaboração, né? Marido junto, né? Com certeza, com certeza. E a nossa vida, então, melhorou muito. Essa sensação de cansaço após a comida desapareceu. Eu acho que a gente fica com outra energia no corpo da gente, né? A gente tem mais Uhum. vitalidade,
A gente aprende, eu descobri, nossa, alimentos maravilhosos que estavam ali na minha cara e eu nunca tinha parado para experimentar, super saborosos. E hoje, a grande verdade é que eu tenho uma alimentação muito mais saudável do que eu tinha quando eu comia, animais. Existe essa frase é muito comum, né? A gente descobre, a gente redescobre, né? Como é se alimentar de fato, porque eu tenho muitos pacientes, você sabe, e tudo que eu ouço é justamente isso, né? Eu não sei, a frase que eu mais ouço é: eu não sei o que fazer sem carne. Então, as pessoas elas são, né? Elas ficam no hábito, né? Naquele Exata, piloto automático, né? E exatamente. quando a gente mostra que existem alternativas, elas ficam, né? É uma surpresa. E eu acho que isso foi uma das questões importantes que nos levou aqui em casa a fazer escolhas melhores, né, com relação à alimentação, porque também você pode ser vegano e comer um monte de porcaria, porque tá cheio de porcaria vegana por aí, né? Sim, claro. Mas a gente ficou tão preocupado porque você é educado para achar, não, pera, para eu ficar crescer e ficar forte e ter proteína, eu preciso comer carne. Então veio aquela preocupação, eu vou ficar fraco, o que vai ser de mim? A B12. Então, assim, a gente começou a prestar atenção no que a gente ia colocar no prato. E Uhum. aí você começa a ir atrás do que faz bem, das vitaminas, das proteínas que tem, né, nos vegetais, nos grãos e tudo mais. Então você fala assim, não, então eu preciso incluir isso, incluir isso. E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava comendo muito mais o tal do prato colorido, né? Muito mais fruta, todos os tipos de verdura, quase todos, né? Vamos dizer, também não é 100%, mas está tudo bem. E, Uhum. e, e aí, quando a gente percebeu, eu falei assim, nossa, a É. gente está comendo muito melhor hoje do que quando era aquele prato com arroz e um pedaço de bife, né? Uhum. Exatamente. A gente, a gente tem que pensar, né, que a gente falava: não tem proteína, né? Que eu ainda ouço até hoje: não, como assim? Mas e as proteínas? Como assim? Exatamente. Você não sabe que vegetais também têm proteína? E uma coisa muito interessante também, né, que eu sempre fui apaixonada por queijo. E aí a gente Uhum. fala assim, meu Deus, como é que eu vou viver sem queijo, né? E aí você descobre, isso é muito interessante, isso eu acho muito legal as pessoas ouvirem, porque foi uma coisa real que aconteceu comigo. Conforme a gente muda a nossa alimentação, o nosso paladar muda junto. Uhum. Então, você não sente, é mais uma memória afetiva, mas você passa, conforme o tempo vai passando, você não sente falta daquilo. É como se você deixasse de ter certas vontades. E Uhum. aconteceu uma coisa engraçada, porque eu sempre fui apaixonada por Nutella. Eu acho que tem muita gente aí ouvindo que também é apaixonado por Nutella. E passados, agora, nós estamos em 2023, né? Dois anos e meio aproximadamente que a gente adotou a comida vegana. O meu filho pediu para comprar Nutella para passar no pão, que ele queria levar de lanche e tal. Eu falei assim, ok. Aí eu, preparando o lanche dele, eu olhei para a Nutella olhou para mim e falei assim, como é que será que vai ser a minha experiência com a Nutella, né? Pois bem, uma colherinha, falei assim, deixa eu ver como que eu vou sentir. Juro, eu não gostei da Nutella. Aquilo me Uhum. veio gosto de doce, de açúcar exagerado, eu nem sei se tem gordura hidrogenada, mas eu fiquei com sensação de uma coisa esquisita, gordurosa. É. Eu não gostei da Nutella. Eu falei assim, eu não gosto de Nutella. Quer dizer, eu sou outra pessoa, literalmente, porque aquilo não foi legal. Não vou nem dizer assim que não me fez bem, porque eu realmente peguei uma colherinha pequena só de curiosidade. Sim. Eu tive essa experiência com outras coisas que eu falei assim, mas não é gostoso. Uhum.
mas eu É. quis testar nela, que era uma paixão minha. E aí eu falei assim. E aí acho que entra, talvez, aí já num assunto para um outro momento, que é a questão da nossa microbiota, que determina o que a gente gosta de comer, os bichinhos bons do nosso intestino. Mas o É. fato é que, sim, é, hoje eu aprecio muito mais Uhum. é, uma mexerica, né, para o Brasil, aqui em Israel a gente chama de Uhum. clementina, do que uma colher de Nutella, com certeza. É, isso daí pode ter certeza, não é só você. É uma coisa que acontece realmente, né? Porque o nosso cérebro está envolvido agora, né? Ele se envolve também na mudança, não é só estômago, intestino, não. O cérebro também se envolve nessa mudança. E, e não é só açúcar, gordura, do jeito assim que você fala, né? A gente tem o sal também, né? Quando eu peço para os pacientes diminuir sal ou retirar, dependendo se tem câncer avançado, é preciso tirar o sal. E a gente tem 2 semanas para se habituar. Isso Ah, daí é assim que a gente funciona, né? Então a gente tem que se habituar. E depois, quando eu falo para os pacientes, depois eles nem percebem mais a falta do sal. Mas nesse contexto do açúcar, é mais ainda, né? Tem gente que precisa de muito açúcar, né? E a gordura animal tem outro problema, porque a gordura animal é como você estava falando, fica mais estranho, né? A gente não sente mais, é como se tivesse um certo nojo, né? Porque isso daí aconteceu, sim, tem pessoas que falam assim, olha, eu olho, agora só de olhar para aquele queijo, eu já sinto nojo. Então, é uma coisa que está ligada diretamente no cérebro. Você vê como que é. Não precisa nem experimentar a Nutella. Só de olhar, você já sente o nojo, só de olhar. Porque é uma comunicação direta com o cérebro, né? sim. E isso é muito legal. Muito que, assim, o meu marido sempre fala e eu compartilho dessa percepção dele, porque, na verdade, a questão do sabor, né, que as pessoas falam, não, mas eu sou apaixonado por carne, o gosto, né aquela experiência gustativa num restaurante maravilhoso, enfim. Mas aí, pensando um pouco pelo lado, saindo um pouco da questão até de saúde ou de paladar, mas indo um pouco para o que esses animais sofrem, né? Como eles são criados e como eles são abatidos. E aí o que o meu marido fala é o seguinte: por 10 minutos de prazer gustativo que eu vou ter comendo um prato de carne, vale uma vida inteira de sofrimento de centenas de milhares de animais? Não, não vale. Não preciso disso. Eu posso ter uma excelente experiência de comer um prato delicioso sem que eu precise infligir sofrimento a um animal. Nossa, Então, é assim, maravilhosa essa frase. é uma decisão assim que eu acho que vem do nosso coração, né, da nossa alma, é uma decisão mesmo, como você disse. É como Uhum. uma pessoa que fuma e decide que quer parar de fumar. Enquanto ela não tomar aquela decisão firme na cabeça dela, ela não vai conseguir. A partir do momento que você toma essa decisão, eu não quero mais ser parte da crueldade que é feita contra os animais, fica fácil na hora que você está indo no mercado e fala assim, não, eu não vou comprar um litro de leite, eu não vou comprar uma bandeja de carne, porque eu sei o que está por trás. Exato. Então, assim, é essa decisão que determina. E com o tempo você vai, cada um vai descobrindo o que gosta mais, o que gosta menos, vai fazendo experiências. E dá para viver muito bem, eu acho que sem compactuar com tanta tristeza, né? Sim, sim, com certeza. É legal que a conversa está indo por esse caminho, que agora você viu, daqui a pouco eu espero que tenha realmente, isso seja aprovado, que vai ter selos, né, nos produtos sobre a crueldade. Então, tal alimento tem um X de crueldade, então tem níveis de crueldade. Vai ser como, Gente.
cada produto esse selo, para que a pessoa saiba que aquele alimento tem um nível de crueldade, né? X, Y, J, por aí Não vai. sei, eu não sei disso, mas eu espero realmente que isso comece a conscientizar mais as pessoas, né, Exato, exato. das escolhas, Que elas não né? fiquem tão cegas, né? Chega, né, de ficar cego. Sim, sim, porque a pessoa acha que é um produto, na verdade, a pessoa faz uma dissociação de que aquela bandejinha embaladinha no plástico, a pessoa não está associando aquilo com o bicho, né, com o animal. Então, é por isso Uhum. que fica fácil, né? Eu acho Exato. que... Bom, Agora, agora, diga, hum, diga. não, eu ia trazer pro a discussão, eu ia trazer para o lado de sintomas, né, para saber sobre os seus sintomas, todos, assim, de melhoria, né, de um modo geral. Melhorou isso, melhorou aquilo. Você já falou que sentiu mais energia, mas o que Sim, mais poderia ser falado? olha, muito mais energia e disposição, isso sem dúvida. Eu percebi que a minha imunidade também ficou melhor, fiquei menos vezes doente. Agora, de novo, é você cuidar da alimentação. Não adianta ser vegano e comer batata frita e salgadinho, né? Tem que ter uma Uhum, alimentação correta. Agora, uma coisa curiosa é que eu passei em setembro, foi logo após o Ano Novo Judaico, que eu e meu marido, a gente entrou para fazer um programa de detox, ok? uhum, Que uhum, faz parte da nossa empresa, do nosso empreendimento, e a gente quis experimentar, né? E, e é engraçado porque vem a recomendação do que você pode comer nesses dias que você está fazendo uma limpeza do seu corpo, ok? uhum, Então, assim, uhum, basicamente é você tomar litros e litros e litros de água, no caso do nosso programa, litros e litros e litros de aloe vera, e uhum. você tem uma restrição de coisas que eles, não é que é proibido, mas pedem para pelo menos diminuir a quantidade, e nos 2 primeiros dias, que é onde você entra mais pesado, vamos dizer assim, com o programa de limpeza do corpo, pedem para que não seja consumido. E são justamente carne, frango, peixe, tudo que é de origem animal, e Uhum. eles para afastar por completo a ingestão de derivados do leite, pelo alto teor inflamatório. Claro. Então, Uhum, a gente achou super interessante, porque quando a gente abriu o livrinho, a gente falou assim, ok, a gente não, não temos nada para mirar, ou seja, uhum. nessa hora, mais uma confirmação de como a nossa alimentação é limpa. Porque eu Exato. estou fazendo um programa de limpeza do corpo, né, que é o detox, e eu me dei conta que eu não precisava alterar a minha alimentação. Uhum, E talvez a quantidade de massa e pão é uma coisa, mas no sentido dos alimentos inflamatórios ou que, é, 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 entre aspas, sujam o nosso corpo, uhum. não houve, não houve mudança na nossa alimentação. E eu achei isso muito interessante. Eu falei assim, Sérgio, né, meu marido, olha que coisa incrível. A gente É, já tem uma alimentação que ajuda o nosso corpo a se manter mais limpo. Então, eu achei assim, é. simplesmente sensacional. Na verdade não é suja, entre aspas, não. Pode falar suja mesmo, porque É suja verdade. não é entre aspas. O sangue, né, fica mais viscoso com os alimentos de origem animal, ele fica mais duro, mais difícil de fluir pela corrente sanguínea. Todo o corpo fica mais inflamado, o sistema imune fica mais fraco, porque ele não consegue, ele fica concentrado ali no intestino, tentando desinflamar o que está preso ali de carne, que fica preso durante muito tempo, passando diversas toxinas. Então, é uma bagunça que é Pois é, realmente sujeira. tem um exemplo muito caricato, assim, muito ilustrativo, isso que a gente comentou, né, de você se sentir cansado, porque realmente o nosso intestino ele não é preparado.
a fisiologia, né, do nosso intestino não é a fisiologia de um carnívoro, né? Então, geralmente, isso também despende muito da nossa energia também por causa disso. E Uhum. uma cena muito engraçada no meu trabalho, que nós sentamos, né, as meninas para comer, almoçar juntas, assim, 4, 5 meninas sentamos juntas, e obviamente todas trazem ou uma carne, ou uma linguiça, ou um frango, e com algum acompanhamento assim. E tá eu feliz com a minha berinjela recheada, ou abobrinha com pimentão e tomate, meu arroz, feijão, lentilha, o que tem que ser escolhido para aquele dia, né, o grão de bico, enfim. E todo mundo come, e assim, geralmente o meu prato é o maior, né? É o mais cheio. E quando a gente acaba de comer, tá todo mundo assim, ai, tô sem força, ai, preciso dormir, ai, meu Deus, voltar para o trabalho. E eu tô assim, vamos, isso aqui não está bocejando. Sou eu. E todas reclamando também, né? Ai, meu Deus, porque, né? Geralmente isso, as mulheres são muito comum entre as mulheres, né? Ai, preciso perder 2 quilos. Ai, quero emagrecer. Ah, e todas diminuindo assim a comida e cada vez mais cansadas e sem perder nenhum grama. E eu lá que reduzi meu peso, comendo um monte, cheio de energia. Então, assim, é muito carinhoso. Eu fico olhando assim para elas. Eu falo assim, então, diferença, e eu falo mesmo, eu brinco. Com cautela, porque eu acho que a gente não pode se tornar chato, né? A gente tem que falar assim, Sim, eu procuro demonstrar pelo exemplo, né? Porque se a gente começa a falar muitas, tem muitas pessoas que ficam muito resistentes. sim. Mas é uma evidência muito ilustrativa que eu Hum. vejo no meu dia a dia. É muito óbvia, né? E no começo eu lembro, você falou que perdeu muito peso e depois estabilizou, né? Estabilizei, não muda mais, assim. Hum. A minha alimentação é mais ou menos sempre a mesma. Às vezes a gente dá aquela abusadinha no final de semana e tudo mais, Uhum. mas não tive mais alteração de peso. Estabelece uma harmonia, um equilíbrio, né? Inclusive, até tinha descido um pouco a mais do que geralmente eu era o meu peso, e aí ele voltou, deu uma subidinha e se manteve. Já faz 2 anos que eu estou com o mesmo peso. Uhum. Eu, até comigo, quando, há 8 anos atrás, eu também sofria muito de perda e ganho de peso. Eu sou magro, né? Sempre Uhum, fui. Mas eu também eu era muito instável. Quando eu fui vegano, comecei o veganismo, eu comecei a ter estabilidade. Então, eu não tive mais altos e baixos de perda de peso ou ganho. Comecei a ficar estável. Isso daí é o que a gente ouve mesmo. A gente começa a ter uma estabilidade, um equilíbrio. E isso é muito bacana. É porque a gente tem, eu falei outro dia para um colega meu, a gente tem uma reserva energética. Quando você é uhum, vegano, você come tanto carboidrato, né, de origem vegetal, que esse carboidrato, ele permanece como reserva. Então a gente tem muita reserva. Você pode correr uma maratona muito melhor do que uma pessoa carnívora. Isso é fato, entendi. entendeu? E isso é muito bom. Maravilha. Pode ficar mais tempo. Hoje eu consigo ficar 8 horas sem comer nada. Quando eu não era vegano, eu não conseguia jamais ficar 8 horas sem comer nada. Eu não tinha reserva energética. Hoje eu fico assim, fácil, fácil, 8 horas sem comer nada. Não dá fome. É uma coisa fantástica isso. E as pessoas, elas têm que migrar para isso, porque é fantástico, é realmente fantástico. Inclusive, até pensei uma coisa que eu acho que seria legal pontuar, porque para muitas pessoas acham que tem que ser um tudo ou nada. E eu acho que não, eu sou muito da filosofia da gente praticar o veganismo dentro do possível e do praticável, dentro da realidade de cada um, de cada família. Então, assim, dê o primeiro passo. Não acho que você precise parar tudo, inclusive até você, me lembro que você me falou isso uma vez. Comece a incluir coisas novas no cardápio antes de tirar. Então, assim, isso é uma dica muito boa
para quem tem vontade de tentar o veganismo, de começar a consumir menos carne, né, frango, queijo, comece a fazer um dia da semana, pensar em alguma refeição que você vai poder fazer sem incluir alimentos de animais. Ou se, às vezes, também, do ponto de vista econômico, as pessoas falam, ah, mas é caro. Depende. Se você consome muito substitutos, né, de carne, a carne que é feita de vegetais, que é feita de vegetais, isso é mais caro. O queijo vegano também é mais caro. Mas você pode muito bem ter uma alimentação muito gostosa e super nutritiva sem precisar usar desses substitutos. E você pode ter, eu sempre digo, né, são os níveis de observância. Se fica muito caro, eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu vou no mercado para escolher um pão legal, que seja totalmente vegano, às vezes fica fora do orçamento. Mas não se cobre, não né, se martirize se você não pode fazer uma alimentação 100% vegana. Faça aquilo que você pode. Mesmo que naquele pão que você consegue, um exemplo, né, que você consegue pagar, talvez tenha ovo ali, mas você já diminuiu tanto o seu impacto se você deixou de comer carne, se você deixou de comer frango, se você deixou de comer peixe, você deixou de comprar a caixa de ovo, deixou de tomar leite, que já está muito bom, já está excelente, você já está, não só você ganhando os benefícios para a sua saúde, como também ajudando os animais e ajudando o meio ambiente. Então, assim, não achar que porque você não pode aderir 100% ao veganismo, que não vale a pena fazer pelo menos 50% que seja. Sempre vale a pena fazer alguma coisa. E eu acho isso importante, porque tem muita gente que pensa, ah, mas eu não vou conseguir, né, adotar 100%, então não vou fazer nada. Não, faça aquilo que você pode, né? É, não, é muito importante essa dica, é realmente muito importante, a gente ouve muito. A pessoa fica desesperada, achando que, né, mas o que que eu vou fazer sem a carne, né? E isso não é assim. Sim, Reduzir no começo, acrescentar coisas e descobrir novos pratos, novas, né? Isso é muito fascinante. A culinária vegana é fantástica, tem muita coisa. E hoje em dia sim, tem muita coisa no mercado que já vem congelada, né? Que também é fácil de preparar, né? muito, muito Então prático. é muito E a fácil. tendência, eu vejo, quer dizer, eu não sei exatamente como é que está no Brasil, mas pelo menos aqui em Israel, eu vejo que a tendência é cada vez mais a gente ter mais opções, né? E os preços também vão com o tempo melhorando. Então, não tenho dúvida que o futuro vai ser alimentação vegana. Isso Sim, já está no processo. Ele, por enquanto, ainda está mais lento, mas eu acho que a tendência é começar a acelerar. Até pela lei da oferta e procura. Quanto mais pessoas demandarem, né, pelos produtos veganos, as empresas vão entender, opa, aqui tem uma oportunidade. Então, vamos começar a ver, vai aquecer a concorrência e a gente só tem a ganhar. mas é isso mesmo. A gente vê, desde que a gente chegou em Israel, a gente vê isso. A gente tinha um mercado com um espacinho pequeno de coisas veganas, é um micro espaço. Na verdade, nem tinha. De repente começou a ter. Aí, de repente, foi aumentando e hoje está enorme. Tem São prateleiras muito, enormes. Tomaram conta até da parte onde tinha as carnes. Eu vi aqui no mercado aqui perto. Agora é tudo produto vegano. E a gente, nossa, é uma coisa fantástica isso. E os preços são iguais, ou menos até, dependendo do que você vai procurar. Essa sem dúvida, a gente tem saúde, que a gente precisa conscientizar as pessoas sobre saúde, e a gente tem o lado do sofrimento animal, que não é necessário. Isso daí, exatamente. a gente não pode fazer deles uma indústria. Sim. Bom, a gente está com 10 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa? Rápido.
Passa rápido. Eu acho que é isso. Eu acho que, de novo, o que eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas é assim: tomem consciência, façam a relação daquele pacotinho de ovo e daquela pacotinho de carne com a vida daquele animal, o que aconteceu com ele, o que está por trás. Tentar trazer isso à consciência, não fechar os olhos. E a partir disso, dentro das suas possibilidades, tentar se dirigir em direção ao veganismo cada vez mais, tentar adicionar esses hábitos novos para ir deixando os antigos para trás, porque a gente só tem a ganhar, porque o mundo só tem a ganhar, os animais só têm a ganhar e nós, com a nossa saúde, para todo mundo. Então, tragam a consciência, por mais doloroso que seja, e mais incômodo, e mais desagradável ter que sair, né, da zona do conforto da comida que você acha, que você está acostumado, que sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim que sempre tem que ser assim. Sempre dá para melhorar. E a gente está chegando num momento crítico, né, do planeta, e as pessoas, por mais desafiador que seja, eu acho, tem que pôr a mão na cabeça e falar: não tem mais jeito, a gente precisa mudar. É, a gente tem que evitar muitas coisas, né, que a gente fala sobre saúde. Eu tenho que pontuar isso também aqui. Existem diversas doenças. Se eu pegasse só, eu gosto de falar essa frase assim, para as pessoas entenderem. Se eu pegar só o veganismo e falar assim, seja vegano, e colocar isso, fazer um teste com uma pessoa, você está evitando, só dela ser, a partir desse momento começar a ser vegana, ela já está automaticamente prevenindo osteoporose, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que é a hipercolesterolemia, problemas de tireoide e câncer, todos os tipos de câncer. São 6 coisas. São 6. Isso porque deve ter outras mais, como doença autoimune, também, que hoje se relaciona doença autoimune também com. Se você começa a ser vegano, você também. Eu tinha inclusive um paciente que, através, né, da dieta, ele conseguiu também reverter o quadro de doença autoimune. Então, hoje em dia tem muitas coisas, né, que você pode prevenir. Isso a gente tem que pôr em prática. E, coitados dos animais, a gente não pode deixar de mencionar quantos milhões de animais são torturados e mortos, né? E a gente sempre está em luto. É uma pena Não é? que, na verdade, o veganismo sempre está em luto, né? O vegano sempre está de luto, todo dia. Mas existe uma coisa que quando eu comecei, e você deve ter pensado nisso também, que é a nossa infância, né? Todas essas coisas são muito fortes, né? Quando a gente fala assim, poxa, mas minha mãe, meus pais nunca falaram nada sobre isso, né? É uma pena, porque eu fui cúmplice, né? Eu não sabia, mas eu fui cúmplice. Eu também contribuí muito, né, nessa época para que eles sofressem, que eles fossem mortos dessa forma. Mas é por isso que a gente está aqui agora fazendo isso, né, falando nesse canal e mostrando para as pessoas que chega, né, de ser cego, de achar que Exatamente. tá tudo bem, aquela figurinha do franguinho feliz na capa do Nuggets, ele não está feliz coisa nenhuma, né? E nem a vaquinha. Né? Nem a vaquinha, exatamente. Mas é isso. Bom, Ju, muito obrigado. Tem mais alguma Obrigada. coisa? Não, queria dizer só que adorei participar e parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a se conscientizar e isso não tem preço. Obrigado você por aceitar o convite. Então tá bom. A Bom, gente se fala. Marcelo, Um até beijo, mais fica tarde. com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.